De onde vem tanta sabedoria? Não é ele o filho do carpinteiro? Jesus ensinava na sinagoga de sua terra, e muitos se admiravam. Mas por conhecê-lo não creram, e ali ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia que a Santa Igreja celebra um grande santo, Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, na 17ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Ele não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isto? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, hoje nós vamos trabalhar, se assim posso te chamar ou dizer, a questão do conhecimento. Na atitude dos cidadãos de Jesus lá naquele tempo, poderíamos dizer que eles conhecem Jesus, mas não conhecem tanto como acham que conhecem. Há uma diferença entre conhecer e reconhecer. Há um paralelo entre essas duas palavras, conhecer e reconhecer. Com efeito, essa diferença faz-nos compreender que podemos conhecer várias coisas sobre uma pessoa, ter uma ideias, confiar no que os outros dizem sobre esta pessoa, talvez até acompanhá-la em tempos, na vizinhança, na escola, sei lá, ou até mesmo na igreja, mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu diria que se trata de um conhecimento comum e superficial. Esse conhecimento de vez em quando. Era provavelmente esse conhecimento que eles tinham de Jesus. E aqui nós precisamos adentrar um pouco mais no meu conhecimento. Agora sou eu. O meu conhecimento de Jesus, e é este conhecimento que faz com que a minha fé, ou seja, a minha vida, ela seja uma vida que atraiam as pessoas para também querer experimentar aquele que eu conheço, ou que eu acho que eu conheço, ou não. Agora, o conhecimento aqui já entra em outra esfera. Já não é mais aquele conhecer e reconhecer. Aqui está muito mais no experimentar, aquele do qual eu acredito. Se eu conheço porque experimento. Conheço porque acredito. Ou melhor, experimento porque acredito. E no crer,
do qual Jesus faz aqui uma reclamação. Não realizou milagres na sua própria terra, com seus próprios familiares, porque não acreditavam, não tinham fé. O elemento fé parte de uma experiência pessoal. Eu me encanto com Jesus não porque ele fez ou faz milagres. Eu me encanto com Jesus porque ele me aproxima do Pai. Essa deve ser a fé verdadeira. Na medida que nos aproximamos do Pai por Jesus Cristo, porque ele vai dizer que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém é ninguém. Pode ser o que for. E aqui nós queremos perceber, amados irmãos, que aqueles doutores da lei, sábios, conhecedores da lei e da palavra também, né? Esses sábios, esses conhecedores não puderam ter condições intelectual de ler o que Jesus fazia, porque Jesus ali estava pregando na sinagoga. Lembra que Jesus estava pregando? Eles não tiveram condições, por mais inteligentes que eles fossem, eles não tiveram condições de ler cada palavra que Jesus pronunciava e cada gesto que Jesus fazia e cada ação que Jesus realizava. Não conseguiram ler o próprio Deus vindo ao mundo. Não conseguiram aceitar porque estavam marcados por um preconceito. Ele vem de uma família simples, humilde, pobre. É aquele que veio da favela, é aquele que veio do bairro X ou Y, é aquele que veio, sei lá, de um lugar onde eu não queria nem morar. Como é que dali pode sair alguma coisa grande desse jeito? Como é que pode daquela favela sair um médico, sair um advogado, sair um professor, sair um grande mestre? Como é que pode? Então, enraizados nos nossos preconceitos, que nos enganam, né, que nos faz desacreditar no outro, porque achamos que conhecemos, porque crescemos juntos, entre aspas, né? Porque eu vi crescer. Aquele menino que eu vi crescer hoje é padre. Como é que pode falar tão bem assim? Aquele menino que eu vi crescer hoje é médico. Eu não vou lá me consultar com aquele médico que eu vi crescer. Então, essa experiência de conhecer é além do que nós vemos. Ela tem que ser acreditada. Acreditar naquela pessoa, no que ela me traz de tão bom, de tão maravilhoso. E olha que os mestres da lei, os grandes doutores, só ouviram palavras que acreditaram na palavras, se espantaram porque palavras que saem da boca de Jesus são palavras que têm credibilidade, que dá de fato essa credibilidade. E por conta disto, eles ficaram assustados. Então, qual é de fato a tua experiência, a minha experiência com Jesus Cristo? Talvez conhecê-lo na totalidade só no céu, mas o que ele me traz de conhecimento, de experiência, deve ser o suficiente para crer nele. Crer nele. Volto a dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então que hoje, diante da palavra, diante desse evangelho, consigamos nós divulgar aquele que nós cremos. Mais uma vez, só para dar um adentro naquilo que Jesus diz, quando se fala dos irmãos e das irmãs, interessante, fala certo do pai de Jesus, o José, o carpinteiro, fala certo da mãe de Jesus, Maria, não é Maria? Nós não conhecemos a sua mãe? Maria,
Então falam certo da mãe e do pai, mas falam errado dos irmãos. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? A interpretação de irmãos é um clã, é um grupo de pessoas, ou seja, é uma família. E todos aquela família são considerados irmãos e irmãs. Os primos, em algumas localidades específicas onde Jesus morava, os primos eram conhecidos como irmãos. Por exemplo, João Batista poderia ser chamado irmão de Jesus porque era primo de Jesus. Então, essa familiaridade ainda hoje confundida com muitos doutores protestantes, doutores da lei protestante, e é da lei mesmo, da lei mosaica, é da lei mesmo, dessa lei que se não permitia que Jesus era santo e que ele era Deus. Então, por isso que muitos irmãos protestantes ainda têm no coração essa linguagem dos doutores da lei. Bom, enfim, que hoje nós consigamos, saboreando essa palavra de Deus, consigamos verdadeiramente crer que Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo para nos salvar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça e a alegria de reconhecer o seu Filho Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.